uma história de preconceito, humanidade e redenção que vai tocar seu coração. Se você gosta de histórias que mostram o melhor do ser humano, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma narrativa emocionante como esta. Caput. A mansão dos SGR dos O sol de março batia forte nas vidraças da imponente mansão no Morumbi, em São Paulo. Roberto Andrade, aos 58 anos, contemplava sua propriedade de 15 milhões de reais do alto de seu escritório no segundo andar. Como CEO da Andrade Construções, uma das maiores empreiteiras do país, ele havia construído um império baseado em contratos milionários e uma reputação implacável nos negócios. A mansão de 800 metros quadrados era um símbolo de seu sucesso. Piscina Infinity, jardins projetados por paisagista renomado, garagem para 8 carros importados e uma equipe de funcionários que mantinha tudo impecável. Mas por trás das paredes de mármore Carrara e dos móveis de grife, Roberto carregava um coração endurecido pelos anos de competição feroz no mundo corporativo. Pai, você chamou a gente? A voz de Eduardo, seu filho mais velho de 28 anos, ecoou pela porta do escritório. Eduardo havia se formado em administração na FGV e trabalhava na empresa do pai. Mas sua paixão sempre foi a música. Alto, cabelos castanhos desarrumados e um sorriso genuíno. Ele contrastava com a seriedade do ambiente empresarial. Sam, entrem, respondeu Roberto, sem tirar os olhos dos papéis sobre a mesa de mogno. Além de Eduardo, entraram também Mariana, de 25 anos, recém-formada em psicologia pela PUC, uma jovem de olhos castanhos expressivos e um coração naturalmente empathy, e o caçula Gabriel, do 22 anos. Estudante de engenharia civil na Poli, USP, que sempre foi o mais rebelde e questionador da família. Quero conversar com vocês sobre os funcionários, começou Roberto, ajeitando a gravata Hermès, principalmente sobre essa nova faxineira. Maria, como é mesmo o nome dela? Maria da Conceição, respondeu Mariana franzindo a testa. Ela sempre prestava atenção nos funcionários, chamando-os pelo nome e perguntando sobre suas famílias. Essa mesmo? Continuou Roberto com um tom de desdém. Vocês viram como ela se comporta? Sempre tentando puxar a conversa, fazendo perguntas sobre nossas vidas. Isso é completamente inapropriado. Uma doméstica precisa saber qual é o seu lugar. Maria, da Conceição, de 51 anos, havia começado a trabalhar na mansão há apenas 3 semanas. Vinda de Caruaru, no interior de Pernambuco, ela havia migrado para São Paulo após perder o marido em um acidente de trânsito, deixando-a sozinha para criar 3 filhos adolescentes. Com apenas o ensino fundamental completo, ela aceita trabalho como faxineira para sustentar a família. Pai, ela é só educada, defendeu Gabriel, cruzando os braços. Qual o problema de ela cumprimentar a gente? O problema, Roberto bateu a mão na mesa, é que isso cria familiaridade desnecessária. Funcionário é funcionário. Patrão é patrão. Essa é a ordem natural das coisas. Eduardo balançou a cabeça, desconfortável. Não acho que seja bem assim, pai. Não acha? Roberto se levantou, caminhando até a janela. Vocês 3 nasceram em berço de ouro. Nunca precisaram lutar por nada. Eu vim de baixo, sei como o mundo funciona. Se você dá confiança demais para certas pessoas, elas se aproveitam. A chuva começou a cair lá fora, as gotas deslizando pelas vidraças como lágrimas. Mariana observava o pai com tristeza, lembrando-se de quando era criança, e ele ainda sorria com mais frequência, antes dos negócios consumirem toda a sua humanidade. Quero que vocês observem ela trabalhando amanhã, continuou Roberto. Vou mostrar como essa gente se comporta quando pensa que ninguém está olhando. Tenho certeza de que vão se divertir. Se divertir? Como? Perguntou Eduardo, com um tom de preocupação. Vocês vão ver. Roberto sorriu friamente. Marquei uma reunião importante aqui em casa amanhã às 14 horas. Vocês vão estar todos presentes para observar o show. Os 3 irmãos se entreolharam. Um mal-estar crescendo no ambiente. Conheciam o pai bem o suficiente para saber que ele estava tramando algo cruel naquela noite. No quarto de empregada nos fundos da mansão, Maria da Conceição terminava de dobrar suas poucas roupas. O cômodo era simples, mas limpo. Uma cama de solteiro, um armário pequeno e uma janela que dava para o quintal dos fundos. Na mesinha de cabeceira, guardava as fotos dos filhos. João, de 17 anos. Fernanda, de 15. E o pequeno Pedro, do 13. Antes do dormir, ela sempre ligava para casa. O celular pré-pago mal captava sinal naquele cantinho da propriedade. Alô, João? Como foi na escola hoje, meu filho? Tá tudo bem, mãe. A senhora não precisa se preocupar. Tô tomando conta da Fernanda e do Pedro. Deus abençoe vocês. Maria suspirou. Logo, logo vou conseguir trazer vocês para São Paulo. Só preciso juntar um dinheirinho. Ela desligou e ficou alguns minutos olhando pela janela. A chuva continuava caindo,
e as luzes da mansão se refletiam nas poças d'água do jardim. Apesar da frieza de seu patrão, Maria mantinha a esperança. Havia crescido, acreditando que o trabalho honesto e a fé em Deus sempre abririam caminhos. Amanhã é um novo dia, murmurou para si mesma, fazendo uma oração antes de se deitar, do outro lado da propriedade. Na suíte master, Roberto planejava sua lição para o dia seguinte. Na sua mente distorcida pelo preconceito e pela arrogância, ele acreditava que estava educando os filhos sobre a realidade da vida. Não imaginava que seu plano cruel seria o catalisador para uma transformação que mudaria toda a família para sempre. Capítulo 2. O Plano Cruella. Manhã de quinta-feira, amanheceu com um céu azul cristalino em São Paulo, como se a chuva da noite anterior tivesse lavado toda a poluição da metrópole. Maria da Conceição acordou às 5h30, como sempre fazia. Sua rotina começava com uma oração de gratidão e um cafezinho passado na pequena cozinha do quarto de empregada. Obrigada, meu Deus, por mais um dia de trabalho, murmurou, tomando o café sem açúcar para economizar. Às 6h em ponto, ela já estava com o uniforme impecável, uma blusa branca e calça azul marinho que ela mesma lavava e passava todas as noites. Maria começou a limpeza pela cozinha principal, uma verdadeira obra de arte em mármore e aço inoxidável, com eletrodomésticos importados que custavam mais que seu salário de 5 anos. Enquanto limpava os balcões, cantarolava, baixinho, uma música de Luiz Gonzaga, lembrando-se da terra natal, Asa Branca. Quando eu voltei do sertão, bom dia, Dona Maria. Maria se virou e sorriu, ao ver Mariana descendo as escadas. A jovem usava um pijama de seda e chinelos fofos, mas seu rosto irradiava uma gentileza genuína. Bom dia, menina Mariana. Como passou a noite? Bem, obrigada, Mariana. Se serviu de um suco natural que Maria havia preparado. A senhora sempre acorda tão cedo? Desde pequena, minha filha. Minha mãe dizia, quem madrei, Deus ajuda. E, olhe, não é mentira não, Maria riu, continuando a limpar. A senhora quer que eu prepare alguma coisa especial para o café? Não precisa se incomodar, Dona Maria. Aliás, posso fazer uma pergunta? Como estão seus filhos? Os olhos de Maria se iluminaram como 2 estrelas. Era raro alguém perguntar sobre sua família. Ai, menina, obrigada por perguntar. Estou bem, graças a Deus. O João está no 2º ano do ensino médio. A Fernanda é a mais estudiosa. Menos quer ser enfermeira, menos. E o Pedro é o palhaço da casa, sempre fazendo a gente rir. Que lindo, Mariana! Sorriu sinceramente. Deve ser difícil ficar longe deles. É sim. Maria pausou a limpeza por um momento. Mas a vida não é fácil, né? Depois que meu Antônio morreu, tive que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Vim para cá pensando no futuro deles. Mariana sentiu um aperto no coração. Ela não conhecia os detalhes da história de Maria, mas percebia a força e a dignidade daquela mulher. Às 8h, Roberto desceu para o café da manhã. Usava um terno Armani cinza e uma expressão séria que não combinava com a manhã ensolarada. Maria, chamou secamente, sem cumprimentar. Sim, Dr. Roberto. Hoje tem uma reunião importante aqui em casa, às 14h. Quero que você sirva café e água para meus convidados na sala de estar. Nada elaborado, apenas o básico. Claro, doutor. Posso preparar uns salgadinhos também? Tenho uma receita de coxinha que... Não, Roberto, a cortou. Apenas café e água. E Maria, mantenha-se discreta. Não fique fazendo conversinha. Entendi, senhor. Maria baixou a cabeça, sentindo-se diminuída, mas manteve a compostura. Roberto saiu para o escritório da empresa, deixando uma atmosfera pesada na cozinha. Eduardo apareceu logo depois, com os cabelos bagunçados e uma camiseta de banda de rock nacional. Bom dia, Dona Maria. Desculpe, meu pai. Ele não teve uma boa noite, disse, tentando amenizar a situação. Imagina, Dr. Eduardo. Cada um tem seus modos, né? Gabriel chegou correndo, pegando uma maçã da fruteira. Oi, Dona Maria. Vou sair correndo para a faculdade, mas queria falar uma coisa. Meu pai às vezes fala umas bobagens. Não leve a sério, tá? Maria sorriu, tocada pela gentileza dos jovens. Vocês são bons meninos. Seus pais devem ter muito orgulho. Mas não, do coração, ela sentia que algo não estava certo. A tensão no ar era palpável, como antes de uma tempestade. O dia passou rapidamente. Maria limpou toda a mansão com o capricho de sempre, preparou o almoço e, pontualmente, às 13h30, organizou uma bandeja com café, água e copos de cristal na sala de estar. A sala era imponente, com poltronas de couro italiano, um piano de cauda Steinway, que ninguém tocava, e quadros de artistas famosos nas paredes. Às 14h em ponto, Roberto chegou acompanhado de 3 homens de terno, claramente empresários importantes. Os filhos também estavam presentes, sentados estrategicamente, onde poderiam observar tudo. Senhores,
Sejam bem-vindos à minha casa, anunciou Roberto com pompa. Maria, sirva o café para nossos convidados. Maria se aproximou com a bandeja, sempre educada e respeitosa. Mas Roberto havia preparado uma armadilha cruel. Na noite anterior, ele havia instruído a governanta, que já havia sido dispensada pela manhã, a colocar açúcar nos potes de café, sabendo que Maria faria confusão com sal e açúcar por não saber ler muito bem. Com licença, doutores, disse Maria, servindo o primeiro empresário. Roberto observava com um sorriso maldoso, esperando pelo momento em que os convidados provassem o café salgado e Maria passasse vergonha. Em sua mente, distorcida, isso provaria sua teoria sobre a incompetência dessa gente. Mas o que Roberto não sabia era que Maria, percebendo que algo estava diferente no pote de açúcar na manhã, ele tinha uma textura e cor ligeiramente diferente. Havia provado discretamente e descoberto que era sal. Com sua experiência de anos cuidando de casa, ela simplesmente pegou açúcar de outro local e preparou o café corretamente. O primeiro empresário provou o café e sorriu: excelente café. Tá perfeito. Roberto ficou confuso. Seu plano tinha falhado, mas ele tinha uma segunda armadilha. Maria, chamou em voz alta. Você poderia nos contar sobre sua experiência profissional? Nossos convidados estão curiosos para conhecer nossa equipe. Era uma pergunta armadilha. Roberto sabia que Maria ficaria nervosa falando para homens importantes e acabaria se atrapalhando, criando uma situação constrangedora que ele poderia usar para humilhá-la. Maria parou por um momento, surpresa com a pergunta inusitada. Todos os olhos estavam sobre ela. Eduardo, Mariana e Gabriel ficaram tensos, percebendo as intenções do pai. Capítulo 3. O momento da verdadeira Maria da Conceição respirou fundo, sentindo o peso dos olhares sobre ela. A sala de estar, com seus móveis caros e atmosfera imponente, de repente, parecia muito pequena. Roberto aguardava ansiosamente o momento em que ela se atrapalharia, confirmando seus preconceitos. Os três filhos observavam com crescente desconforto, começando a entender a crueldade do plano do pai. Bem, Maria começou com voz suave, mas firme. Eu trabalho como doméstica há mais de 20 anos. Doutores, comecei quando tinha 16 anos, na casa de uma família em Caruaru. Desde então, cuidei de muitos lares. Sua voz não tremia. Havia uma dignidade natural em suas palavras que surpreendeu até mesmo Roberto. Aprendi que uma casa não é apenas um lugar para se viver, mas um refúgio onde as famílias constroem suas histórias. Meu trabalho é cuidar desse refúgio com carinho e respeito. Um dos empresários, senhor Henrique Mourão, dono de uma rede de hotéis 5 estrelas, se inclinou para a frente, genuinamente interessado que o interessem. E qual sua maior satisfação neste trabalho? Roberto revirou os olhos, esperando uma resposta simplória, mas Maria surpreendeu a todos novamente. Sabe, doutor, uma vez eu trabalhei para uma família onde a filha mais nova estava muito doente, câncer infantil, enquanto os pais corriam para hospitais e médicos e o que dava da casa e do irmãozinho mais velho. Quando a menina voltava dos tratamentos, eu sempre deixava um desenho que ela havia feito colado na geladeira e o quarto cheirando as flores que ela gostava, sempre violetas. A sala ficou em silêncio. Mariana sentiu os olhos marejarem. Dia, continuou Maria. A mãezinha me falou. Maria, você não é só nossa funcionária, você é o coração desta casa quando nós não conseguimos ser. Foi aí que entendi que meu trabalho vai muito além de limpar e organizar. É sobre cuidar das pessoas. Senhor Mourão ficou visivelmente emocionado. E a criança? Como ela está agora? Graças a Deus, hoje ela é uma moça formada em medicina. Me mandou um cartão no Natal passado dizendo que escolheu a profissão, porque viu como o cuidado de uma pessoa pode fazer diferença na vida de toda uma família. O segundo empresário, Senhor Carlos Baitencourt, presidente de uma multinacional, limpou a garganta, tocado pela história. Senhora Maria, posso fazer uma pergunta pessoal? Por que veio para São Paulo? Roberto começou a ficar irritado. A conversa não estava seguindo o rumo que ele esperava. Pelo contrário, seus convidados pareciam genuinamente interessados em Maria. Vim por necessidade, Dr. Carlos, respondeu Maria com honestidade. Perdi meu marido há 2 anos. Ele era mecânico e morreu num acidente de trânsito. Ficou eu sozinha com 3 filhos para criar. Em cidade pequena, as oportunidades são limitadas. Deve ser muito difícil ficar longe dos filhos, comentou o terceiro empresário, Sr. José Almeida. Conhecido por seus programas de responsabilidade social, é a parte mais dura, Maria admitiu. Mas meus filhos entendem. Eles sabem que estou aqui lutando pelo futuro de todos nós. O mais velho já está terminando o ensino médio e sonha em fazer faculdade de História. A menina quer ser enfermeira. E o caçula, esse aí, quer ser veterinário porque ama os animais. Eduardo observava a cena com admiração crescente. Aquela mulher simples tinha uma força e uma sabedoria
que muitas pessoas com toda a educação formal do mundo nunca conseguiriam desenvolver. Roberto, percebendo que seu plano estava completamente fracassando, decidiu partir para a humilhação direta. Maria interrompeu bruscamente. Acho que já tomamos tempo demais dos nossos convidados com suas histórias pessoais. Por favor, retire-se. Temos assuntos importantes para discutir. O tom foi deliberadamente grosseiro, calculado para constrangê-la na frente de todos. Roberto esperava que ela baixasse a cabeça e saísse envergonhada. Mas Maria simplesmente sorriu com serenidade e disse: com licença, doutores, se precisarem de mais alguma coisa, estarei na cozinha. Ela se virou e começou a sair com dignidade intacta. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava. Senhor Henrique Mourão se levantou. Espere um momento, Dona Maria. Ela parou e se virou. Surpresa. Senhora, em 30 anos dirigindo empresas, conheci poucos profissionais com sua dedicação e sabedoria. Se um dia decidir mudar de área, tenho uma vaga de coordenadora de atendimento ao cliente em meus hotéis. Alguém com sua sensibilidade e experiência em cuidar das pessoas seria perfeita para o cargo. Roberto ficou pálido. Senhor Bittencourt também se manifestou. Dona Maria, dirijo uma empresa com mais de 5.000 funcionários. E posso garantir, liderança não se aprende apenas em universidades. A senhora tem uma qualidade rara, a capacidade de enxergar o ser humano por trás de cada situação. Isso é o que faz a diferença no mundo dos negócios hoje. Senhor José Almeida completou. Roberto, você é um felizardo por ter uma profissional como a Dona Maria em sua equipe. Ela me lembra minha própria mãe, que também foi doméstica, e me ensinou que não existe trabalho pequeno, apenas pessoas pequenas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto estava mortificado. Seu plano cruel não apenas havia fracassado completamente, como havia se voltado contra ele. Os empresários, seus iguais no mundo dos negócios, estavam claramente desaprovando sua atitude. Maria, ainda sem entender completamente o que havia acontecido, apenas disse: obrigada, doutores. Vocês são muito gentis. Foi então que Gabriel não conseguiu mais se conter. Levantou-se abruptamente da poltrona e caminhou até Maria. Dona Maria, eu quero pedir desculpas, disse em voz alta, para que todos ouvissem. Meu pai a chamou aqui para Rumil-Halá, na frente dos convidados. Ele queria que nós riríssemos da senhora, mas a única coisa vergonhosa aqui é a atitude dele. Capítulo 4. A redenção dos corações. O impacto das palavras de Gabriel ecoou pela sala como um trovão. Roberto ficou lívido, os empresários convidados se entreolharam com desconforto e desaprovação. Enquanto Maria da Conceição tentava processar o que havia acabado de ouvir, Gabriel, como você ousa? Roberto começou a bradar, mas foi interrompido por Eduardo, que também se levantou. Não, pai, o Gabriel está certo, disse Eduardo, caminhando para o lado do irmão. O que o senhor fez foi cruel e desnecessário. Dona Maria não merecia isso. Mariana, com lágrimas nos olhos, também se juntou aos irmãos. Pai, a psicologia me ensinou que quando tentamos humilhar alguém, na verdade, estamos revelando nossas próprias inseguranças e fraquezas. O comportamento do senhor hoje foi indefensável. Senhor Henrique Mourão se levantou lentamente, sua expressão mostrando profundo desapontamento. Roberto, conhecemos há mais de 10 anos. Sempre respeitei sua competência nos negócios. Mas o que presenciei aqui hoje, isso não condiz com os valores que nossa empresa pratica. Acho melhor reconsiderarmos nossa parceria. Senhor Bittencourt balançou a cabeça, também se preparando para sair. Dona Maria foi mais profissional e digna, em 5 minutos, do que muitos executivos que conheço em anos de carreira. Roberto, você perdeu uma grande oportunidade de aprender algo hoje. Senhor José Almeida, antes de ser, se dirigiu diretamente a Maria. Senhora, aqui está meu cartão. Se decidir procurar novas oportunidades, nos procure. Pessoas como a senhora fazem a diferença no mundo. Os 3 empresários saíram, deixando a família em um silêncio pesado. Roberto permaneceu de pé, humilhado e furioso, mas também começando a perceber a magnitude de seu erro. Maria ainda estava em choque. Finalmente, com voz trêmula, perguntou: é verdade? O senhor me chamou aqui para me humilhar? Roberto não conseguiu responder. Pela primeira vez em anos, sentiu vergonha genuína de suas ações. Gabriel se aproximou de Maria e, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo, a abraçou. Dona Maria, eu sinto muito. A senhora é uma pessoa maravilhosa e não mereceu isso. Abraçou. Quebrou todas as barreiras. Maria, que havia segurado as lágrimas durante toda a provação, finalmente desabou. Não de tristeza, mas de uma mistura de alívio, gratidão e emoção por ver tanta humanidade naqueles jovens. Eduardo e Mariana também se aproximaram, criando um abraço coletivo que simbolizava muito mais que um pedido de desculpas.
Era um reconhecimento da dignidade humana que transcende classes sociais. Roberto observava a cena, e algo dentro dele começou a se quebrar. As memórias de sua própria infância humilde em Ribeirão Preto voltaram à tona. Lembrou-se de sua mãe, Dona Aparecida, que também havia sido doméstica para sustentar a família depois que seu pai os abandonou. Ele se lembrou de como ficava, envergonhado quando os colegas de escola descobriam que sua mãe limpava a casa de outras pessoas. Lembrou-se de como prometeu a si mesmo que seria rico e poderoso para nunca mais passar por humilhações. Mas ali, vendo seus filhos abraçarem Maria com tanto carinho, Roberto percebeu que, em sua busca obsessiva por poder e status, havia perdido a própria humanidade. Havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que costumava desprezar sua família quando era criança. Maria, Roberto disse com voz rouca. Todos se viraram para ele. Suas mãos tremiam levemente. Eu preciso lhe pedir desculpas. Ele caminhou lentamente até onde ela estava, rodeada por seus filhos. O que eu fiz hoje foi imperdoável. Tentei humilhá-la para provar um ponto sobre diferenças sociais, mas a única coisa que provei foi minha própria pequenez. Maria o olhou, com surpresa. Nunca havia visto aquele homem poderoso demonstrar qualquer vulnerabilidade. A senhora me lembra minha mãe, continuou Roberto, a voz quebrando. Dona Aparecida também foi doméstica, também veio do interior, também lutou sozinha para criar os filhos depois que meu pai nos abandonou. Gabriel arregalou os olhos. Pai, eu não sabia que... Eu nunca contei para vocês. Roberto interrompeu. Passei a vida tentando esquecer minhas origens, como se elas fossem uma vergonha. Construí uma empresa, uma fortuna, mas perdi algo muito mais valioso. A capacidade de enxergar o ser humano em cada pessoa. Ele olhou diretamente para Maria. Senhora, a diferença entre nós não é de valor como seres humanos, e apenas de circunstâncias. Se minha mãe estivesse viva, ela teria a mesma dignidade que a senhora demonstrou hoje. Maria, com sua sabedoria natural, se aproximou de Roberto. Doutor Roberto, todos nós erramos na vida. O importante é ter coragem para reconhecer e mudar. O senhor tem 3 filhos maravilhosos. Isso já mostra que tem um coração bom. Roberto não conseguiu mais se conter, pela primeira vez em décadas. Chorou, não de tristeza, mas de alívio, como se um peso gigantesco tivesse sido retirado de seus ombros. Eduardo, vendo a transformação do pai, disse: se o senhor quiser conhecer mais sobre a história da Dona Maria, sobre os filhos dela, sobre os sonhos que ela tem, talvez possamos ajudar de alguma forma. Roberto assentiu, enxugando os olhos. Maria, eu gostaria de conhecer seus filhos, quero entender melhor sua história, sua luta. E quero me redimir pelo que fiz hoje. Nos dias que se seguiram, uma transformação extraordinária aconteceu na mansão dos Andrade. Roberto passou a conversar com Maria regularmente, aprendendo sobre sua vida, seus desafios, suas vitórias pequenas, mas significativas. Descobriu que João, o filho mais velho de Maria, era um jovem brilhante que sonhava em cursar história na USP, mas não tinha condições financeiras. Roberto ofereceu uma bolsa de estudos integral. Fernanda, a filha do meio, recebeu apoio para realizar seu sonho de ser enfermeira, com um curso técnico em uma das melhores escolas de São Paulo. Pedro, o caçula que queria ser veterinário, ganhou livros e materiais que despertaram ainda mais sua paixão pelos animais. Mas a maior mudança aconteceu no próprio Roberto. Ele começou a implementar programas sociais em sua empresa, oferecendo bolsas de estudo para filhos de funcionários e criando um ambiente de trabalho mais humano e respeitoso. Eduardo finalmente teve coragem de seguir sua paixão pela música. Com o apoio total do pai, Mariana abriu um consultório de psicologia com foco em atendimento social. Gabriel continuou os estudos de engenharia, mas agora com o objetivo de criar projetos habitacionais para famílias de baixa renda. Maria permaneceu trabalhando na casa, mas agora, como muito mais que uma funcionária menos, ela se tornou uma conselheira, uma segunda mãe, alguém cuja sabedoria e experiência eram valorizadas e respeitadas por toda a família. 6 meses depois, na festa de aniversário de Roberto, uma cena tocante resumiu a transformação completa da família Andrade. Roberto fez brindes. Quero agradecer a uma pessoa muito especial que me ensinou que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro, mas na qualidade das pessoas que temos ao nosso lado. Maria, obrigado por me devolver a humanidade que eu havia perdido. Maria, rodeada pelos 3 filhos que finalmente havia trazido para São Paulo, e abraçada pelos filhos de Roberto como se fossem seus próprios netos, sorriu com lágrimas nos olhos. Doutor Roberto, o Senhor não perdeu a humanidade, ela só estava guardada, esperando o momento certo para aparecer. Gabriel, agora com 23 anos e amadurecido pela experiência, levantou seu copo, um brinde à Dona Maria,
que nos ensinou que o valor de uma pessoa não está na sua conta bancária, mas no tamanho do seu coração. Todos brindaram. E naquele momento, as barreiras sociais que um dia pareceram intransponíveis simplesmente desapareceram. Restou apenas uma família estendida, unida não por sangue ou dinheiro, mas por respeito mútuo, carinho e a compreensão de que no final das contas todos somos seres humanos em busca de dignidade, amor e propósito. A mansão no Morumbi continuou a mesma, mas o que acontecia dentro dela havia mudado para sempre. Roberto Andrade havia aprendido que o verdadeiro sucesso não estava em quanto dinheiro ele conseguia acumular, mas em quantas vidas ele conseguia tocar positivamente. E tudo isso começou com um plano cruel de um homem que queria humilhar uma texta, mas acabou descobrindo que ela tinha muito mais a ensinar do que ele imaginava. Esta história nos lembra que preconceito e arrogância podem ser transformados quando abrimos nossos corações para ver a verdadeira essência das pessoas. Que todos nós possamos encontrar a humildade para reconhecer nossos erros e a coragem para mudá-los, construindo um mundo onde o respeito e a dignidade humana prevaleçam sobre qualquer diferença social ou econômica. Epílogo. 5 anos. D, IPU, IS. Auditório da Fundação Andrade estava lotado. Roberto, agora com 63 anos e cabelos grisalhos que ele não tentava mais esconder, subia ao palco para a cerimônia anual de formatura dos bolsistas da fundação que havia criado. Há 5 anos, começou Roberto, sua voz firme e mais emocionada. Eu era um homem rico em dinheiro, mas pobre em humanidade. Hoje, quero apresentar a vocês as pessoas que mudaram minha vida. No primeiro assento da plateia, Maria da Conceição, agora coordenadora de responsabilidade social da Andrade Construções, sorria orgulhosa. Ao seu lado, João, formado em História pela USP, que havia acabado de ser aprovado no mestrado. Fernanda, já enfermeira graduada, trabalhava na Santa Casa cuidando de crianças carentes. E Pedro, agora com 18 anos, havia acabado de entrar no curso de veterinária da FMVZ, USP. João Oliveira, anunciou Roberto, além de se formar com louvor em História, desenvolveu um projeto social que já levou educação para mais de 500 crianças em comunidades carentes. João, você poderia vir aqui? O jovem, que 5 anos antes era apenas um adolescente do interior sonhando com uma faculdade, subiu ao palco com a postura de quem havia encontrado seu propósito na vida. Quando eu era criança, disse João, no microfone, minha mãe sempre dizia que educação era a única herança que ninguém poderia nos tirar. Hoje, posso dizer que ela estava certa, mas aprendi algo mais. Quando recebemos uma oportunidade, nosso dever é multiplicá-la para outras pessoas. A plateia aplaudiu emocionada. Eduardo, agora um músico de sucesso, que doava parte de seus cachecetes para a fundação, limpou uma lágrima. Mariana, que havia ampliado seu consultório e agora atendia gratuitamente famílias de baixa renda, sorria orgulhosa. Gabriel, recém-formado em engenharia civil, já havia projetado 3 conjuntos habitacionais. Fernanda Oliveira, continuou Roberto, nossa enfermeira do ano, que desenvolveu um programa de saúde comunitária que já atendeu mais de 2.000 famílias. Fernanda subiu ao palco, uma jovem de 20 anos com a mesma força determinada da mãe. Quero dedicar este prêmio à minha mãe, Maria da Conceição, disse ela, procurando Maria na plateia. Ela me ensinou que cuidar das pessoas não é apenas um trabalho, é uma missão de amor. Quando a cerimônia terminou, a família estendida dos Andrade se reuniu no jardim da fundação para uma confraternização. Roberto observava a cena. Seus 3 filhos conversavam animadamente com os filhos de Maria, como irmãos que sempre foram. Maria coordenava os voluntários que serviam o jantar com a mesma dedicação que sempre teve, mas agora com o reconhecimento e respeito que merecia. Pai, disse Mariana, se aproximando, lembra daquele dia terrível há 5 anos? Roberto suspirou. Como esquecer? Foi o dia em que quase perdi minha alma definitivamente, mas também foi o dia em que a encontrou novamente, completou Gabriel, chegando com uma cerveja na mão. Sabe o que eu acho mais incrível? Dona Maria nunca guardou rancor do Senhor. Eduardo se juntou ao grupo. Ela tem uma sabedoria que não se aprende em livros, é uma sabedoria do coração. Naquele momento, Maria se aproximou do grupo, carregando Pedro, que mesmo aos 18 anos ainda gostava de fazer palhaçadas com a mãe. Do que vocês estão falando aí? Pelos rostos, deve ser coisa séria, brincou ela. Estávamos lembrando de como tudo começou, disse Roberto. Maria, posso fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro, Dr. Roberto. Por que você nunca me odiou pelo que fiz? Qualquer pessoa teria todo o direito de guardar rancor. Maria sorriu com a serenidade que lhe era característica. Sabe, doutor, minha avó sempre dizia, ódio é um veneno, que a gente toma esperando que o outro morra. Eu escolhi perdoar,
porque percebi que o Senhor estava sofrendo tanto quanto eu naquele dia. A diferença é que meu sofrimento vinha de fora, mas o seu vinha de dentro. Roberto balançou a cabeça, ainda impressionado com a profundidade daquela mulher. Além disso, continuou Maria, se eu tivesse guardado rancor, meus filhos nunca teriam tido as oportunidades que tiveram. E vocês? Olhou para Eduardo, Mariana e Gabriel. Nunca teriam se tornado as pessoas maravilhosas que são hoje. Dona Maria, disse Gabriel, a senhora já pensou em escrever um livro? Sua história poderia inspirar muitas pessoas. Ai, meu filho, quem ia querer ler a história de uma faxineira do interior? Toda pessoa que entender que as maiores lições da vida não vêm de salas de aula, mas do coração das pessoas simples, respondeu. Mariana, está decidido, anunciou Roberto. Vamos escrever sua biografia, Maria. A faxineira que ensinou um milionário a ser humano. Todos riram, incluindo Maria, que balançou a cabeça em negativa, mas seus olhos brilhavam de emoção. 5 anos depois daquele dia que começou como uma tentativa cruel de humilhação, a mansão no Morumbi havia se tornado algo muito diferente. Não era mais apenas a casa de um empresário rico, mas sim o centro de uma rede de solidariedade que tocava centenas de vidas. Roberto havia aprendido que o verdadeiro poder não estava em humilhar os outros, mas em elevá-los. Maria havia provado que dignidade não tem preço, e que sabedoria não tem diploma. E os filhos de ambos haviam descoberto que família não é definida apenas por sangue, mas por amor, respeito e propósito comum. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre São Paulo, Roberto fez uma reflexão em seu diário, um hábito que havia adquirido depois da transformação. Hoje completa 5 anos desde o dia mais vergonhoso e, paradoxalmente, mais importante da minha vida. Tentei destruir a dignidade de uma pessoa inocente, e acabei descobrindo que ela tinha muito mais a me ensinar do que eu a ela. Maria me devolveu minha humanidade. Meus filhos me devolveram o orgulho de ser pai. E eu aprendi que a verdadeira riqueza está nas relações que construímos e nas vidas que tocamos positivamente. Se pudesse voltar no tempo, mudaria muita coisa em minha vida, mas não mudaria o dia em que Maria da Conceição chegou à nossa casa, porque foi ela que nos ensinou o verdadeiro significado da palavra família. E assim, uma história que começou com preconceito e crueldade, se transformou em uma lição eterna sobre redenção, perdão e a força transformadora do amor incondicional. Porque às vezes, quando pensamos que vamos ensinar uma lição para alguém, descobrimos que quem mais aprende somos nós mesmos. Fimo, obrigado por acompanhar esta história até o final. Se ela tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com pessoas que também acreditam no poder da transformação humana. Nos vemos na próxima história.